Risca da Área, o seu programa de toda quarta-feira às 18 horas aqui no YouTube e às 19 horas no Spotify para falar de tudo que envolve o nosso tão querido futebol. De antemão, já nos siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso TikTok, @na Risca da Área, e no nosso Twitter, Bop. Na Risca Podcast. Exatamente. E também entre em contato com os nossos patrocinadores. A doutora Mero Picastro, odontologia, saúde bucal deve ser prioridade. É conforto e bem-estar. Entre em contato pelo WhatsApp 519976769... Desculpa, acho que eu errei aqui. 997676969, exatamente, para marcar sua consulta. E doutora Elizabeth Bueno, ações em família e previdenciária, atendimento em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Entre em contato pelo número 5198-272-3355. Vamos então girar a nossa mesa com o único que ganhou o nosso Power Ranger vermelho, Gabriel Fernandes. Boa tarde, Gabriel Fernandes. Como é bom ser colorado. Boa tarde, Theo. Boa tarde, Bop. Boa tarde. Boa tarde, Cante. Boa Nem tarde. tão boa pra ti, né? E boa tarde pra ti que tá aí nos assistindo. O Colorado venceu. E não só venceu, como talvez convenceu. Vai contigo, Theo. Desculpa, eu não acho que convenceu, mas a gente vai falar sobre isso depois. Agora quero falar com o que perdeu primeiro. Boa tarde, pessoal da mesa. Eu não te chamei, Gigante, calma. Boa tarde, Pedro Gigante. Porra, boa tarde pra todo mundo, boa tarde, pessoal da mesa. Eu sou o Gigante e meu time perdeu mais uma vez. Vamos, Barbieri! Sai do meu time, porra! Não tem mais nada. Boa tarde, Gigante. Boa tarde. Boa tarde, Bop. Boa tarde. O Fernandes disse que o time dele venceu e convenceu. O meu time perdeu e convenceu. Eu acho que eu nunca tinha visto isso na história do futebol, mas o Grêmio joga melhor que o Flamengo e toma 3-0 na ataca. O Grêmio convenceu mais do que o Internacional durante a derrota do que o Inter convenceu Eu realmente acredito durante a nisso. vitória. Mas eu já queria cair direto no tópico do Internacional. Só uma brecha pra dizer pra nossa audiência deixar o like e se inscrever no canal. Ah, é Não foi verdade. dito. É muito verdade. importante pra nós deixar o like, ajuda na divulgação do vídeo, se inscrever no canal, dar aquela moral. no grupo da família. Compartilhe. Compartilhe o vídeo e o canal. Sim, E também importante. nos siga no Spotify e avalie o nosso programa, porque isso é importantíssimo pra gente. Valeu? Então tá, eu já queria cair direto no assunto do Inter, mas, como a gente combinou previamente, vamos falar de Champions League, o campeão Manchester City pela primeira vez. Por isso, hoje, estou usando aqui a farda do Manchester City. Tá aparecendo na câmera? Tá, aqui, Manchester City. Tô usando essa farda. A farda ainda do escudo antigo do Manchester City, mas agora com um novo escudo, com uma nova roupagem, um novo patrocinador, o Manchester City é campeão da Champions League depois de um super projeto. Quem quer começar falando sobre a vitória do Manchester? Só queria deixar claro que em Manchester quem tem mais tem 3. É, mas agora um tem Tá. um, né? Pelo menos. pelo menos. Exato. Pelo menos agora um tem um. O que tava bem feio já, cara. O projeto Manchester City já era merecedor de uma Champions desde quando eles chegaram ali na final contra o Liverpool. O Chelsea. Chelsea. É verdade. Contra o Chelsea. Sabia que era contra o inglês, mas não lembrava exatamente qual é que era. E o inglês que foi mal nessa temporada. Foi mal, né? Foi mal. Ah, como foi mal? Impressionante como foi mal. Mas esse time do Manchester City vence uma tríplice coroa. Pô, importante. É a primeira vez que o inglês faz isso desde 1999. O último foi o Manchester United, com a geração de 92. E é a primeira vez que, então, essa tríplice coroa volta a acontecer. E já quero começar com essa linha de início, essa entrada. Esse time do Manchester City já está nas top 10 maiores esquadras da história do futebol. Facilmente. Sim, Facilmente. certeza. Tá. Não, tá. muito fácil. Sim, tá. O Manchester City, ele já tinha peças extremamente bem do projeto. Já tinha caras do projeto, como o Rubem Dias, que é uma cara nova do projeto. O Ederson. O Ederson, o Gundogan, que foi importantíssimo nessa conquista. O De Bruyne, que é basicamente quem dá o start nesse projeto junto com o Guardiola. O De Bruyne chega para a primeira temporada do Guardiola e ele é muito importante, fundamental, na realidade, para esse esquema. Pra criação de identidade do torcedor Sim. com o clube. O Agüero, ele tava muito torcendo ainda pelo time, porque ele, enfim, perdeu o contrato e teve que se aposentar depois, mas por uma infelicidade, e certamente ele estaria muito feliz de ver o Manchester City ganhando esse título com ele estando em campo, mas ele ficou muito feliz, obviamente, vendo o time ser campeão
sem ele, mas o Manchester City agora encontrou o cara que faltava. Era a última peça que faltava pra esse quebra-cabeça ficar certinho, que era o homem-gol que sempre falta pro Guardiola até ele encontrar, que é esse homem-gol que ele achou já no Messi, ele achou no Lewandowski, ele tinha no Agüero, mas até um certo ponto, e agora ele encontra de novo no Haaland e finalmente consegue vencer a Champions League. O Haaland talvez seja o maior talento que o Guardiola tem nas mãos desde Messi, entendeu? Certamente. Não é pouca coisa, eu afirmo, na verdade. Sim, O certamente. Haaland é o maior talento desde o Messi. Sim. Talvez a surgir no futebol. Sim. O Haaland é mais impressionante que o Neymar no início de carreira. Porque o Neymar ficou um tempo no Santos, Sim. claro, sem muita mídia. Sim. O Haaland é impressionante. É impressionante. O Neymar ele fica até os 21 aqui no Santos. Sim. Por uma questão de plano de carreira, puramente. E... Bom, tu teve o Mbappé, né? O Mbappé foi um fenômeno completo. E segue sendo. O Mbappé ele é muito bom. Ele não foi um cara só que viveu desse fenômeno por muito tempo. Ele viveu, mas ele foi campeão da Copa jogando muita bola. Ele formou a altura Sim. da expectativa do... A esse ponto, só falta pro Mbappé ganhar a Champions League. Sim. E ele já vai ter completado futebol, praticamente. Logo. Logo. Ele vai ter vencido o futebol. Como já venceu e já gabaritou o futebol o maior bancário da história, Julián Álvares. Impressionante. 23 anos, uma Copa do Mundo, uma Champions League, uma Premier League, uma FA Cup e uma Libertadores. Tudo no primeiro ano disputando. A única final que o Julián Álvares perdeu foi em 2019 contra o Flamengo. Eu Me nunca choca. vou perdoar o Gabigol. Nunca. Ah, e outra, tipo, ele foi, né, banco, assim, na maior parte da temporada do City, mas ele foi o segundo artilheiro. Isso é muita coisa. Isso é Desculpa, impressionante. com 16 gols. E na Copa impressionante. ele foi fundamental. Assim, Giga, tu consegue nos puxar, por favor, quantos gols que o Haaland fez no total? o Haaland fez 52 gols em 53 jogos. Meu Deus. Isso é bizarro, não Isso é bizarro. Desculpa. Isso, isso é realmente anormal. Desde que ele surge, tipo, não só... Por exemplo, a gente tem muitos jogadores que surgem e a gente vê que tem a bola, mas não tem Sim, os números. sim, Ele tem tudo ali. Sim. O Haaland, desde que ele surge pro futebol, é assustador, cara. É assustador. O Haaland no Salzburg, tu já via? Era assustador. O Haaland no Dortmund era assustador. Sim. E o Haaland no City, puta merda, é assustador. Eu tava ouvindo a transmissão e tal. E aí acho que foi o Fred Caldeira que contou essa história de que o primeiro jogo do Haaland na Champions League é um hat-trick contra o Genk, uma coisa assim. Pelo Salzburg, né? Pelo Salzburg, é. E aí ele conta que o André Ramalho, que jogava com o Haaland no Salzburg na época, falou que ele tava caminhando por uma praça antes da final, assim. E aí passa um carro louco com a música da Champions estourando. Ele olha pra dentro, tá aquele Majin Buu lá dentro, Haaland, o louco ouvindo a música da Champions no último volume antes do jogo. Porque ele é aficionado, ele respeita muito a Champions, porque ele é o último a pegar na taça. Ele ficou incrédulo até ele pegar na taça. Ele não sabia que ele ia ser do campeão até pegar a taça. Ele não acreditou. E não só estrear na Champions é um hat-trick, como tu pensar, ele tá saindo agora da Áustria, de um clube austríaco, pra ir jogar num time muito grande, Sim. Borussia Dortmund. Ele estreia vindo do banco de reservas e em 20 minutos ele também faz um hat-trick. Sim. Assustador. Eu lembro de estar assistindo aquele jogo. Foi contra o Augsburg. Acho que Foi em janeiro. Pode ser, Foi em é verdade. janeiro. Eu acho que é o É Augsburg. verdade. Eu lembro de estar sentado assistindo aquele jogo e, puta merda, o que eu tô vendo? Cara, um dos jogos mais marcantes da minha vida é um jogo completamente idiota. Idiota não, ele é muito marcante na realidade. Pra uma grande parte dos fãs de futebol, assim. Que foi Borussia Dortmund e Schalke 04, o primeiro jogo pós-pandemia que o Haaland destrói. O Haaland destrói aquele jogo. E eu gosto muito do Schalke. É um time que eu gosto realmente, assim. Só que... Claro, eu sei que o Schalke tem uma parte ruim da história dele, mas o Schalke como time, eu não sei, eu acho ele tão carismático, assim. Até porque eu já tive carreira no modo carreira, com o Schalke, que pesa muito pra mim. Só que... Então, eu gosto do Schalke e eu gosto do Borussia. Então, é um clássico que eu gosto muito de ver. E esse jogo, ser o primeiro jogo pós-pandemia, depois de tanto tempo vendo só reprise, foi legal. Ainda mais que foi o Haaland que destruiu esse jogo. Foi muito bom, porque acho que foi naquele jogo que eu realmente percebi. Putz, o Haaland, ele é tudo isso. E ele fez uma escolha muito correta na carreira, que foi fazer uma escalada correta. Sim. Ele sai de um clube formador
o Salzburg, que é um clube formador, formou... Sim. Mané. Formou Mané, formou alguns ele. talentos. Soboslai agora que tá... Sim. Ele vai pro Borussia Dortmund, que também é conhecido como um clube formador, lapidador, na verdade, eu acho. Aham. Sim. Ele lapida muito bem, lapidou o Bellingham agora, tem o Sancho, tem diversos craques mundiais hoje em dia. Sim. Passaram pelo Dortmund e foi pra uma potência, entendeu? Sim. Já pronto. Ele Sim. ficou 3 temporadas no Dortmund, é isso? 2? Por aí. Acho que foi Foi por- pouco, foi né? três. Foi pouco, foi realmente pouco. Sim, foi Acho que realmente foi 3. pouco. Mas ele vai lá e ele aperfeiçoa todas as técnicas que faltava pra ele. Sim. E ele, com 22 anos, chega pronto no City. Ele não Sim. tem mais nada a melhorar muito. Ele chega pronto no City. Cara, e o que mais me assusta é que essa temporada é uma temporada de adaptação. Sim. Ele foi o artilheiro do time, artilheiro da Premier League, quebrando o recorde, artilheiro da Champions, campeão da Premier League, campeão da FA Cup. Ele foi, eu acho que foi eleito o melhor jogador da Premier League, né? Vai ser. Vai Ainda ser, não foi. né? Ainda não saiu o prêmio Desculpa, da gente. PFA. Esse cara destruiu na primeira temporada pelo City. Sim. Ele é realmente diferente. É uma pena que ele seja norueguês. Uma pena mesmo, assim. Antigamente, acho que o jogador teria sido mais injustiçado pela nacionalidade dele, seja o EA, inicialmente, né? Por ter sido liberiano. Tipo, O Aubameyang também sofreu, a né? Liberta. Gabão. Não, Tá, que desculpa. perto do que o EA fez, Não, perto não, do sim. que o O Aubameyang fez. Aubameyang na carreira. nunca decidiu também as sofreu. oitavas de final de Até Copa. o Cristiano Ronaldo já sofreu por isso. O É. Messi já sofreu por isso. O Cristiano Ronaldo também sofre, só que, pô, Portugal, se fizesse uma força a mais, poderia ter levado. Em 2006, por exemplo. Só que, só pra eu concluir aqui, o EA, ele era esse jogador mais injustiçado. E eu acho que agora o Haaland já é o cara mais injustiçado por uma escolha dele. Ele é inglês, ele Nascido em nasceu na Leeds. Inglaterra, nasceu em Leeds. Porque o pai dele jogava no Leeds na época. Então, ele realmente fez uma péssima escolha por jogar na Noruega. Mas eu, inclusive, compreendo que ele tenha jogado na Noruega, porque o Haaland não era considerado uma grande promessa. Se tu for olhar aquelas listas da 442, da 433, quem é que vai ser os maiores jogadores dos próximos anos, o Haaland raramente figurava nesse tipo de lista. O cara badalado do Salzburg era o Minamino. Sim. Sim, Ah, verdade. Meu Deus, que coisa, Minamino. O Haaland apareceu do nada na Champions. eu vou Do ser, nada. eu vou ser bem sincero. Só pegando um pouco do que o Theo falou, eu não fico triste cacete nenhum com o Haaland norueguês, eu dou graças a Deus. Sim. Imagina Sim. ter que pegar. Imagina assim, ó, não, com todo respeito. Tá. Eu com o Ibanez e Nino, com uma boa... Uma boa zaga. Mas pegando umas quartas de final, a Inglaterra de no cacete. Não, Obrigado. complicaria. Não, eu fico chateado pela história do futebol, que não vai ter o Haaland como um campeão de Champions League. Desculpa, Champions League tem, né? Como campeão de Copa do Mundo. Tu vai olhar pra esse cara e vai falar, bah, faltou. Infelizmente faltou. É que nem a gente olha pro Zlatan e fala que faltou a Champions, que a gente olha pro Buffon e fala que faltou a Champions, O Cristiano faltou a Copa. Cristiano faltar a Copa. É esse tipo de coisa. O Messi não falta nada agora. Papo reto. Ah, Messi é Haja vista que ele é o melhor. Mapeando o assunto do City, eu queria entrar no tópico de merecimento. Porque eu Sim. vejo muita gente falando que, com dinheiro do City é fácil tu ganhar, tudo ganhou. Ingestam bilhões no clube, mas isso vem muito do trabalho. Por quem não tem dinheiro na Europa? O Real Madrid Sim. tem pilhas de dinheiro. O Barcelona tem pilhas de dinheiro, claro, endividado, mas tem. Sim. O Manchester United tem pilhas de dinheiro. O Liverpool tem muita grana, entendeu? Por que eles Sim. não montam É. um projeto estruturado igual? O trabalho do City é de muito tempo. Olha o elenco do City agora. Sim, Quem na época que foi contratado era top 8 do mundo? sim, é só tu ver, quando o óleo chegou, o dinheiro do óleo chegou, o City já não foi direto contratar quem que poderia ser na época um cara bom de contratar? Fernando Torres, Shevchenko, esses caras assim, o City não foi atrás. E eles foram atrás de Jô, Elano, Robinho, que, são bons jogadores. O Joe Hart, Agüero, são bons jogadores, só que não é nenhuma super estrela. E o City manteve essa política, basicamente, de não fazer ultra contratações até contratar o Haaland. Sim, não, eles não fazem loucuras, né, com dinheiro. Sim, foi só essa temporada. Tanto que se estranhou eles contratarem 50 milhões no Calvin Phillips. O Haaland até foi uma barganha. Foi A 70 contratação do milhões, né? Haaland não foi um. Não foi uma super grana, super não. grana. Foi Não. 50 milhões de euros, 60 milhões de euros. Foi algo uma assim. super contratação. E esse é o ponto. Não sei quem gere o grupo do City, não, claramente não é o dono, que viu 2 jogos na história do City. Sim. Mas, tá, de parabéns, assim, ó, o Guardiola é um gênio incontestável, pra mim o maior técnico da história do futebol, sem contestações.
Mas quem gere a grana e quem diz que dá pra gastar, sabe muito o que tá fazendo. Sabe. No City. Sabe? Mapearam o De Bruyne no Wolfsburg, Sim. entendeu? E o Não jogo- tava difícil mas mapear. não. Ele já tinha Hã? sido o melhor jogador da Tá, Bundesliga. mas, Sim, tá, mas- mas Não, igual. sim, claro. Não. É uma contratação arriscada. Não deixaram o Bayern. Arriscado. É assim, é um cara contratar agora o Fulkurg, achando que vai ser um super jogador. E ele já tinha jogado na Premier League, né? E não conseguiu jogar. Eu acho interessante justamente essa questão de um trabalho desse desenvolvimento, porque pegando aqui o time do City, Akanji, chega muito contestado. Cara, o Akanji chega Sim. no City com status de bagre. Sim, a defesa do Dortmund com ele era Akanji e Zagadou, que era bem contestado. O Aké Aqui é. tinha jogado, o que o Aké tinha feito, que a gente pensava, o que credencia ele a ser o zagueiro titular do Manchester City? O próprio Gundogan. O Gundogan, pra mim, é o símbolo disso. O Gundogan, o status que ele chega no Manchester City também, ele chega muito contestado, se torna um pilar desse time e vem bem há muito tempo. E ele se torna um jogador fundamental. Capitão na decisão, né? Sim, e são esses caras que dá certo. Ele levanta a taça. O Grealish agora, a primeira contratação badalada que eu lembrei dos últimos anos, foi o Grealish. 100 milhões de euros, 110. Ele rendeu o esperado na primeira temporada? Não. 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 Adaptação, né? Claro, adaptação. Há um clube grande, porque na Mas- Premier League ele já tava. Né? Sim. Mas o City tem um trabalho que favorece quem não vem com status de badalado. Favorece Sim. quem vem com status de grupo e trabalha pra ajudar o grupo. Não, o City não roda para uma estrela só. Sim. Entendeu? Tem o Haaland, que é uma estrela, mas daí tu vai ver no meio campo tem o De Bruyne, que é uma estrela. Sim. É, Entendeu? tanto que o Haaland, ele demorou pra se adaptar muito pelo time não jogar por ele. Sim. Ele demorou. Ele não tava se adaptando, ele não tava fazendo 3 gols pro jogo, tava fazendo 1. Ele demorou pra se adaptar, o que é perceptível. É um jogador que ele se adaptou ao esquema novo, que o Dortmund jogava pra ele, né? E outro jogador que eu queria destacar nessa temporada, mas é muito pela genialidade do Guardiola, é o John Stones. Que Sim. o John Stones, ele vem sendo um zagueiro que assim, ó, Desculpa, Stones. Eu já xinguei muito Stones, chamei ele de bagre, comparei ao inominável, que é o Maguire, assim, completo Inominável, que é o animal Maguire. da zaga. Mas assim, o Stones de volante, o Stones Foi monstro. Foi Foi monstro. Ele foi muito bem, ele foi muito uma bem. baita temporada como volante. E agora, pra fechar de Champions, só também, falamos muito do City, mas parabenizar a Inter de Milão, que fez um super jogo. Não jogou pra perder, jogou pra deixar o City desconfortável, pra quem sabe fazer um golzinho no contra-ataque, porque sabia que não ia fazer Sim. um gol atacando, que não ia poder pressionar o City, senão ia tomar uma taca histórica. Então, a Inter fez um jogo muito competente, o Onaná fez um ótimo jogo, a defesa da Inter fez um super jogo, o Lukaku fez um ótimo jogo também, salvou o time do Manchester City. E bom, é isso. De Champions League é isso. Então, parabéns à Inter de Milão. Tem uma filosofia no futebol agora, que está surgindo agora, que é o expected goals, que é os gols esperados por jogo. E se tu for ver os gols esperados para a partida, a Inter de Milão ganhou do City. Sim. Gols esperados, que eram gols que tinham muita chance de acontecer, Sim. entendeu? Então isso mostra a qualidade do elenco da Inter, que finalizou 14 vezes 6 a gol Sim. no jogo, o dobro do City. É Não, isso aí. jogou bem. Também a capacidade de entender qual era a sua chance no jogo, né? Sim. A Inter em nenhum momento tenta fazer algo mirabolante, coisa de professor Pardal ali. Tenta jogar dentro das suas limitações, entender o que era o jogo, entender a importância do jogo, mas no fim prevaleceu a qualidade do Manchester City. Eu posso dar um parabéns aqui? Pode. Parabéns pra Itália, que chegou na final de quase todas as competições e perdeu em todas. E parabéns pra gente, porque a gente acertou todos os nossos palpites. Acertamos, inclusive, o empate entre Sevilha e Roma. Isso aí. E o Pois é. Mourinho segue sem perder na final. Sem perder na final. Mesmo perdendo o título. Verdade. Eu ainda falei isso. Agora, vamos falar de Inter e Vasco. Aham. Sim, vamos falar. Tá bom. Barbieri, sai, pelo amor de Deus, você é horrível. Sai, meu Deus, sai. Parou o que eu tinha pra falar Parou? sobre o Vasco. Já deu teu showzinho? Já. Agora, vou falar aqui. Caralho, o Antes. time do cara perdeu e tu caga a Não, cabeça dele. é impressionante. Antes, o Zé imparcial Gabriel. FC deve tá voando, né? O Zé Gabriel não estava nem sendo relacionado para o Vasco da Gama. Aí chegou na partida de domingo, ele virou o titular. Alguém Mas consegue explicar isso? Eu entendo. Eu consigo.
A Explica. única lei que funciona nesse país é a lei do ex. Aham. O Qual? Barbieri se apoiou na magia. Pô, desculpa. E se Sim. fudeu. Não, Pelo amor de Deus, qual era o apelido do Zé Gabriel no Inter? Zé Delivery. Como é que me contrata um cara com esse apelido? Do caralho. Não. É só o Vasco. Como é que É só o contrata? Gente, o primeiro gol do Inter foi num escanteio, tá? Isso pra mim é Sim. absurdo. O Zé Gabriel está aqui, ó. Aqui. Perfeito? Ele olha pro lado, vê o Rômulo. Ele olha, ele volta, que ainda não tinha batido escanteio. Quando o cara bate escanteio, ele vê o Rômulo vindo. Ele faz assim, ó. Gol dos caras. Mano, é impossível esse cara ser jogador de Por futebol. dentro ele tava Impossível. comemorando. Óbvio que tava. Gol do Rômulo. Gol do Gol do Rômulo. Rômulo. Gol do Rômulo. Gol do Volante Rômulo. Por sinal, Tem jogando muito já bola. li, como eu li pra vários jogadores, o Rômulo entendeu o que é ser Inter. Cara, não ironicamente, do grupo, é o que pelo menos transparece um pouco mais. Não, tipo assim, desculpa. Talvez. Parece. Pelo menos ele joga com vontade. Tipo, ele tem um pouco de tesão Foi, de foi jogar esse cara que futebol. peitou o Rocher, o goleiro Ele. nacional? É. Ah, esse cara é piroca da cabeça. Ele é maluco. Ele é maluco. maluco. Então tem que ser meio maluco, cara. Dos novos que chegaram, acho que é o Nico Hernandes e o Rômulo. Os É. que mais entenderam o que a torcida queria. Eu só queria A gente pedir... não pede qualidade, a gente pede entrega, porque assim, qualidade é foda, né? Porra, não Qualidade tem? é difícil. Não existe. Qualidade tá difícil. Eu tô no Brasil, cara. Sim. Eu preciso de um Eu- G6. Sim. Eu só queria pedir desculpas aqui ao Matheus Carvalho. Você não deve conhecer porque eu só chamo ele de Cocão, que era o apelido dele. Uhum. Por que eu vim pedir desculpas? Bom, porque eu, critiquei a contratação dele, porque ele era reserva do Náutico na Série C. Ah, o reserva do Náutico. Exato. Entendi. Exato. Entendi. Agora ele virou o meu titular absoluto. Isso mesmo que vocês escutaram. Hoje ele é meu titular absoluto, como primeiro volante. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque todos os meus primeiros volantes só aparecem pra entregar o jogo, pra entregar um Boa. gol. Ele, vocês não vê em campo. Ou seja, ele não tá entregando o resultado, ele não tá entregando o gol. Ou seja, já é o melhor. Craque. Não, craque é Cocão. forte. Craque. E o Pedro Raul não era craque? Ryan, Me eu falou. te amo. Cara, me desculpa, mas se seu time contrata o vice-artilheiro do Brasileirão passado jogando pelo Goiás, você não fala, ok, temos um puta camisa 9. Tu nem ia falar isso? Não, tu contratou o Soares. Tu nem ia falar isso? Eu não precisei falar nada. Tu nem ia falar isso? Ah, eu ia, mas agora Exato. É Não, mas pra depois agora dizer, Se é o a obra Isento pronta. FC contrata o Pedro Raul, eu ia ficar maluco. tem que se colocar, Gente, mas tem que se colocar na. A obra, agora fala isso, é a obra pronta, tá ligado? Sim. Mas Mas, assim, desculpa. A única forma do Vasco se salvar dessa, pra não cair pra Série B, é vencer 13 de 28 jogos, tá? Não vai. Não vai. Isso, pelo amor de Deus, né? Vou dizer um negócio aqui. Fala. Era óbvio que ia dar merda, cara. Óbvio. Óbvio que ia dar merda. Sim. O Vasco montando time. Cara, o Vasco é um cemitério. O Vasco acabou. O Vasco inexiste há muito tempo. Desculpa dizer isso do teu time. Meu time tá quase assim. Mas ainda não tá. O Vasco acabou. O Vasco inexiste. Paulo Brax. Torce pra um time morto. Eu sei, há muito tempo. Paulo Brax, você falou que não, ainda falta 30, 40 dias pra abrir a janela. Irmão, olha, o pessoal já tá contratando. O Inter vai contratar o Ener Valencia. Cara, a gente tá caindo pra Série B, cara. Pelo amor de Deus. Contrata alguém decente, pelo amor de Deus. Alguém não. 3 jogadores decentes, no mínimo, pra ser titulares. No mínimo. Tá, assim, o Vasco, início da janela. Tu via contratações razoáveis. Sim, Razoáveis. Pumita, razoável. Pedro Raul, razoável. Razoável pra bom, vai. Razoável pra bom. Na época, Não, razoável Léo pra bom. Jardim. Eu também acho que é bom. Não... Léo Jardim, Léo razoável pra bom. Tá, Jair, razoável. Eu acho que é bom. O Jair é não, bom. mas acho que ele vem com status razoável e se É. torna bom. Não que o jogador é razoável, que a negociação é razoável. Não. A contratação do Jair é uma boa contratação. E se Sim. tornou razoável. Porque ele em campo, tipo, se você parar pra olhar, eu vou voltar pro jogo do Flamengo, tá? Nos 2 gols do Flamengo, ele vai trotando pro cara que recebeu a bola e fez o gol. Desculpa, gente, mas ele é volante, ele não pode fazer isso. Quanto foi esse jogo Sim. mesmo? Foi 4x1 pros caras. É. Mas a gente ganhou o segundo tempo, tá? Ó. Fala do Barbieri aí, porra. Gente, não dá pra um volante só trotar pra cima de um cara. Ele tem que correr, tem que se movimentar. E se não for pra ele correr e se movimentar, que ele fique esperando longe da área pra ter algum outro cara ali pra proteger, tá ligado? Porque ele não consegue proteger. Isso me irrita. Calma, gigante. É o dourado deles. Calma, gigante. O que me parece no Vasco é que não importa qual jogador seja contratado, nenhum pega o espírito. Nenhum. Nenhum. Sim. O Alex Teixeira tinha o espírito de ser vascaíno. Ele é vascaíno de coração. Aí Aham, ele disse ser vascaíno Sim. de coração. Ele faz um jogo bom ali, daí todo mundo se ilude, mas no fim, tudo acaba igual no Vasco. Ninguém pega o espírito da coisa e quando Sim. vê o Vasco tá em 18º no Brasileiro. Ele joga bem um jogo, se acomoda, daí no próximo ele joga mal, daí depois ele joga mal de novo, porque,
jogou mal esse jogo, tá. Mas fez gol contra o Operário. Porra, vai Ó, E tentou ó deslizar o do gramado. Operário aí. Vão se fuder. Irmão, toda contratação que o Vasco faz não surte nem efeito. Porque tu vê, Pumita, razoável, né? Razoável. Péssimo na marcação. Daí quando tá atacando, raramente faz alguma coisa. Fez agora contra o Inter. Mas é horrível. Horrível. Sim. O Piton. Boa contratação. Boa contratação. Tava jogando bem. Mas ontem tu me irritou de uma forma que, meu Deus do céu, como que tu fez aquele gol, Piton? Faz, Piton. Era só tu... Não. Alguém- Era só tu empurrar, Piton. Empurrar. Não precisava chutar. Empurrar. Meu irmão, eu tô ficando muito puto. O Léo Empurraram Pelé... teu time. Vai. O Léo Pelé, o Léo Pelé tá jogando bem. Mas ele é muito passivo. Se o cara tá vindo pra cima dele, ele não dá o bote certeiro no cara. Ele fica esperando, vai andando pra trás. Irmão, dá nele, porra! O Capasso tem muitos poucos jogos e jogou razoável. Esse é o único da defesa que, porra, tá ligado? E se machucou. Agora, ó, fudeu no próximo jogo. Fudeu. Daí, vamos pro meu campo, tá? Temos o Jair, que eu já falei, né? É o morto em campo. Temos o Cocão, que, como eu disse, é o meu Cocão. é o meu titular absoluto. Por quê? Porque não participa do jogo. Porra, isso tá de sacanagem. Daí depois vem quem? O Marlon Gomes, da base, beleza. Mas eu nunca vi esse cara jogar bem no Vasco. É impressionante. Tipo, deve ter feito uns 3 jogos. Eu tô ficando muito puto. E o Depois... Figueiredo dando uma bicicleta perdendo o jogo. Calma. Eu vou chegar nele ainda. Daí temos o Zé Gabriel. Esse daí foda-se, não vou falar mais nada. O Zé Delivery. Eu tô falando só do último jogo. Daí temos o Alex Teixeira, que, meu Deus do céu, é um morto, cara. Parece que ele não corre, parece que ele... E depois eu tenho a minha joia, né? Que é o Ryan. Esse daí eu gosto pra caralho. Esse daí tem 16 anos, gente. Esse cara joga pra caralho. Espera, gigante. Fe- Vai Tô com chorando, calma. Tô chorando, fudeu. Primeiro gol do Ryan foi contra o Internacional. Sabe também quem fez o primeiro gol contra o Internacional? Ele. Dinamite. Ou seja, Ryan vem aí. O futuro maior artilheiro do Brasileirão. Aí eu vou pro meu banco. Os que entraram. Gabriel Peck. Você é horrível. Desculpa. Mas você é muito ruim, cara. Tu não consegue, porra, correr, executar uma jogada, cara. Porra! Mas era a revelação do Brasileirão, gigante. Era. Vai O ser meu o destaque. player. Gente, eu só tô maluco. Completamente maluco. Agora, tá todo mundo ruim. É todo mundo horrível. Depois, quem mais entrou? Pedro Raul. Tem que aparecer algum time árabe pra contratar esse filho da puta. Porque não dá mais. Olha, melhor. Não dá mais. Depois, quem mais que entrou? Nem lembro mais. Tô tão perdido que eu já tô... O Figueiredo, estão O falando. Figueiredo. O Figueiredo é completamente maluco, gente. Gente, no contra-ataque, tá? Isso vai parecer loucura. Ele recupera a bola no meio de campo. Tá, sozinho no meio de campo. Ele vai correndo. Continua no meio de campo. Tá sozinho. Ele poderia andar mais, tocar, fazer qualquer coisa. Ele inventa de chutar no meio de campo, cara. Ele isola a bola, cara. Isso não pode, cara. Ah, o Eric Marques também entrou. E o Barbieri? O gigante coringou, cara. O Eu gigante virou não sei coringa. como ele chegou na final com o Bragantino. E outra, quando ele tava no América, o Paulo Brax não teve dó em demitir ele. Por que agora ele tá tendo dó? Demite logo ele, cara. Vai em busca de outro treinador. Um treinador que preste também, que saiba que vai vir pro Vasco. Tipo, o Cudê. Não vem pro Vasco, não vem. Pô, desculpa, a situação era diferente. A situação em que o Barbieri vai pro América Mineiro e a situação que ele vai pro Vasco é diferente. Ele foi pro América Mineiro pra salvar o time, ele foi pro Vasco pra criar um projeto. Projeto Série B. Irmão, É um projeto. são 10 jogos, 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. E nenhum dos jogos mostrou futebol. Nenhum. Nem quando venceu contra o Galo. Nenhum mostrou futebol. Mas quando empatou com o Palmeiras em casa... Óbvio, porra. 1 vitória e 1 empate contra 2 candidatos a título. Desculpa. Eu ainda tenho os áudios do gigante. Tá. Aqui. Qual foi o meu... Eu nem lembro o que eu falei. Tá, a gente ainda vai ter que falar do Grêmio, então, Gabriel Vamos. Fernandes, por favor, Não, fala só- rapidinho do Inter. Só Eu uma não sugestão, falo mais, eu não gigante. falo mais. Hoje tinha um ônibus saindo de Porto Alegre indo pro Rio de Janeiro. Cara, 842, mas passava por tombos. Já fica por lá, faz um tombense Vasco, um risco em campo. Série B tá vindo aí, cara. Teu time caiu, teu time acabou, teu time morreu. Os meus rivais estão no G4. Próxima temporada eles vão pegar Libertadores. E próxima temporada eu vou estar 7 horas no Rei Pelé, vendo o Vasco e CSA. Coisa boa. Bom, de Inter, então. Não tem muito o que falar. Tipo assim, não tem muito o que falar, porque assim, eu disse convenceu pra manter o pessoal aqui achando que é mentira. Convenceu porra nenhuma, cara. Sendo bem sincero. Foi a mesma merda de sempre. Contra o Nacional, ok, foi legalzinho. O jogo teve certa qualidade ali. Pareceu um time de futebol. Ontem foi assim, ganhou. É porque, cara, desculpa. Já teve um monólogo do gigante. Então Já. aqui eu quero falar de algo que me agrada aqui. Ener Valencia é Colorado, porra.
Praticamente. Praticamente, tem aquele vídeo no aeroporto. Vamos ao Brasil. Tem o vídeo depois do título Tem o vídeo depois do título. e tem a postagem do Internacional. Mas ele chega e joga? Joga, cara. Joga. Desculpa. Igual o Arangues, que ia chegar e jogar. Não, o Arangues Tá, não mas ia o chegar a Arangues, jogar. o Arangues, todo mundo sabia que ele ia chegar e precisar de muito tempo de... Mas o Arangues vai acabar o contrato dele e ele não vai jogar? Exatamente. O Ener Valencia vai chegar, o Tem Inter vai uma mentir chance, que vai tem começar uma Mas, chance. cara, o Pelo Arangues, amor todo de mundo sai, o Arangues sai do Inter e explode. Não sei o que acontece com ele. Primeiro o tendão de Aquiles, logo que ele chega no Leverkusen, e depois assim, nunca mais ele consegue ter uma sequência. Então isso era Sim. esperado. Mas, detalhe, eu queria mandar um parabéns pro marketing do Inter, que finalmente trabalhou de forma legal e fez aquela publicação, foram 3 posts, onde dizia, era tipo, aqueles posts no Instagram que se completam assim, era tipo, um novo Sim. sócio está chegando no mundo colorado. E ao fundo, em vermelho, um mapa. Só que aí tu vai ver, tem uns pontilhados no mapa, que passam por onde? Pelo Equador, pela Inglaterra, que onde Pelo México. pelo México, que foi onde o Valencia jogou, e pela Turquia. Sim. Então, assim, me desculpem, porém, Ener Valencia está chegando ao Colorado. Palmas. O meu camisa 13. Eu não bato palma. E assim, Ele não vai jogar. Ao outro. Vai ter Aerovalência? imagino que vai ter. E sabe quem que vai estar no Aero Valencia? Quem? Pim, bum. O Narrisca da área. O Naís Daia estará Assiste lá. lá. Mas agora temos que falar do Grêmio, que convenceu e perdeu, cara. Tomando uma taca. Tô puxando os dados da partida, assim, porque são meio impressionantes, assim. Tá, então, antes de tu falar, eu vou parafrasear Fernando Diniz. Nós vencemos os 15 primeiros minutos. O Grêmio venceu os 15 primeiros minutos de jogo. Não fez o gol, mas venceu. Não é questão nem dos 15 primeiros minutos de jogo, assim, ó. O Grêmio realmente jogou muito futebol ontem. Era um futebol vistoso. Lembrava o Grêmio de 2017. Troca de passes rápido. Eu vi muito comentarista do Brasil inteiro falando. Coisas que eu só via gente aqui do Rio Grande do Sul falar, porque é difícil chegar lá no Sudeste, na mídia de lá. Mas realmente o Grêmio deu medo pro Flamengo no Maracanã, que eu só lembrava do Grêmio fazendo isso em 2017, 2018. 2019, não? Dito isso, 3-0 Flamengo. Souberam jogar futebol. De fato. Sim, o Flamengo soube exatamente o que fazer. Eu com o toco Grêmio. nessa tecla muito. O que adianta jogar bonito se não sabe jogar futebol? Eu Sim. prefiro que o Renato meta um esquema com 3 zagueiros que realmente se defenda e empate com o Flamengo lá no Maracanã. Tá, tudo bem. Pra mim é normal perder um jogo no Maracanã pro Flamengo. É normal, entendeu? Não é... E o Sampaoli, ele apostou no lúdico, que a gente tava falando agora. Ele tirou o Pedro de titular pra botar o Everton Cebolinha de centroavante. Então ele realmente apostou no lúdico. A lei do ex. Ele apostou no lúdico, cara. Mas é bem aquilo. Se o Grêmio converte todas as oportunidades, empata em 3-3 com o Flamengo no Maracanã. Sim. Mas só faltou fazer o gol, que é o principal do futebol. Se Não faz existe. o gol, a bola não entra, né? Já diria Skank. Bola na trave, não aumenta o placar. Não altera o placar, desculpa. Quer falar uma coisa, Gabriel Fernandes? Vale a reprodução do áudio do Diogo Olivier? Vai. Eu não vou ter nem a pachorra de chamar de colega, porque, por favor, o Diogo Olivier é uma entidade do... Sim. Jornalismo Quem gaúcho. jornalismo, mas Quem estamos? Alguém, por favor, me ajuda a entender o que o Diogo Olivier quis dizer. quis dizer. Vamos lá. O Flamengo foi melhor no jogo, mas o Grêmio não foi o pior. Eu acho que ganhou o melhor, mas o que perdeu não é o pior. Não, é que o jogo foi entre Flamengo e Grêmio e o Vasco de café com leite. Mas por que o Vasco sempre entra O no rolê? futsal do Inter também jogou? Jogou. Um quadrangular. Jogou. 4 goleiros. É que tava variando no auxiliar, no campo auxiliar ali do Maracanã, no Maracanãzinho, tava tendo SESI e São Paulo, decisão do Perfeito. basquete da NBB. Por sinal, parabéns ao SESI. E, Campeão da NBB. Mas- o vencedor pega o Denver Nuggets. Me dá medo esse fato do Grêmio começar a jogar melhor muitos jogos, mas não ter resultado. Foi assim com Fortaleza em casa, que empatou. Com o Bragantino, não sei, que empatou em casa 3-3. Até jogou mal esse jogo. Mas contra o Fortaleza, empatou jogando melhor. E dá medo, porque mostra que o time talvez não tenha aquela chave final, que é a finalização, a gana de fazer o gol. Soares não deveria ser Bom, isso? eu chamei de SESI, mas é o SESI Franca. Não, claro, Principalmente o Franca. é que o Soares ele é tão à frente dos outros que o time parece que não consegue acompanhar ele. A bola chega no Soares, ele cria uma jogada do nada, e o pessoal
não consegue, não Sim. tem o QI O futebolístico pra Soares é isso. bizarro. Precisa bizarro, vir pra um bizarro. time inteligente. O Soares, com- Mas, ele ó, é- igual profissional. um lance que aconteceu ontem, a gente grava segunda-feira, pra sempre lembrar nossa audiência. Sim. Um lance que aconteceu no jogo contra o Flamengo foi o Soares corta pro meio, ele esqueceu que é o Soares. Ele esqueceu que ele é o Soares. E ele passa a bola pro lado, tendo ele o goleiro. Sim. Não existe, tem que Sim. fazer o gol. Ah, mas também faz parte da visão do Faz jogador. parte, ele é um gênio. Ele é Aquele- visionário também ele- muito. O Bitelo escorrega no lance. Se Escorrega. o Bitelo não escorrega, é 90% gol. E aquilo ali ainda é nos 15 primeiros minutos de jogo. Então, assim, o Grêmio... Tava 0x0 o jogo. Eu entrei no meu Uber, que eu saí ontem, eu entrei no meu Uber e tava dando o jogo do Grêmio. O comentário que eu ouço é do Olivier falando... Não é nada absurdo, é realmente assim, tava 15 primeiros minutos de jogo, o Grêmio, ele falava, não, o Grêmio tá sendo muito mais ofensivo, o Grêmio tá jogando melhor que o Flamengo. No jogo, o Grêmio tem 4 vezes mais finalizações que o Flamengo, 4 É contra 1. impressionante. O Grêmio Então- aproveitou muito ontem das triangulações com o Cristaldo, Soares e Bitelo, que foi muito utilizado no gauchão. Sim. E aparentou ser uma salvação pra temporada, assim. Claro, Sim. se alguém chega em mim em janeiro e fala que em junho o Grêmio estaria em sexto no Brasileiro, teria ganho o gauchão, ganho os 2 Grenais E Teria Soares. Não, já Em sabia do janeiro? Soares. Ah, tá, já sabia do Soares. Venceu os 2 Grenais que jogou até agora, venceu o Gauchão, tá em sexto no Brasileiro, tá jogando bem. Se alguém chega em mim e fala isso, eu não acredito. Entendeu? E justamente. Já está muito acima das expectativas a performance do Grêmio esse ano e os resultados também. Sim, tá Se pegar um GC esse ano, realmente sendo merecido. Porra, maravilhoso. Tá realmente sendo merecido. Eu poderia só dar um tequinho aqui do Flamengo? Quantos tu quiser, cara. O coisa ruim voltou, né? Porque É, tudo Voltou. dá certo pros caras. É Voltou. impressionante. A bola bate na trave e não entra. A bola... Dito De isso, novo. o próximo jogo do Flamengo pós-data FIFA Contra quem? é um... Acho que é Goiás, cara. Deixa eu ver. Não, é Goiás e Vasco. Goiás e Vasco. Vasco, ah, tá. Goiás. Boa. já sabe pra quem o Vasco Boa. vai perder dessa vez. Em São Januário. Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Dito isso, 4-1 Flamengo. vai acabar com coisa ruim. Vai ser É, 1x0 o Bragantino. é que não pode vacilar jogando contra o Flamengo. Não pode. Olha o elenco deles, entendeu? O Grêmio ontem fez uma substituição no segundo tempo, tá? Saiu o Cristaldo, entra o Vina. Sai Sim. o Bitelo, entra o Galdino. Entendeu? É, falta O Flamengo faz 2 substituições. Sai Everton Cebolinha e entra Pedro. Bruno Henrique. O Bruno. Sai o Arrascaeta. Rascaeta, entra Pedro. o Pedro. Sai o legal. meio-campista, entra o Vidal. Como deve ser tri torcer pro Flamengo, né, cara? Cara, eles já estão com 10 jogos de invencibilidade. Sim. Isso é bizarro. Não pode vacilar num elenco desses. Entendeu? Chega a ser absurdo. Sim. É aquilo, né? O Então- segundo semestre do Flamengo é sempre... É. Nos últimos 3 minutos que eu quero debater sobre Grêmio, eu quero puxar um último tópico. Eu tava refletindo sobre isso em casa. Quando um time for tetra da Libertadores, que pra mim deve acontecer esse ano, com o Palmeiras ou com o Flamengo. Quando um time brasileiro for tetra da Libertadores, C-Tri vai parar de ser uma grife e vai virar um mínimo pra ser um time grande, ou vai seguir sendo uma grife? Não, uma grife. Eu acho, Não. acho que é uma grife. Muito porque os dois times com possibilidade de serem tetra esse ano. Sim. O Santos e o Grêmio não vão ser. Verdade. O Palmeiras e o Flamengo são dois times que estão em momentos muito... São, de fato, super times aqui. Sim. Estão vivendo eras douradas aqui. A gente tá vendo realmente história acontecer. Sim. Então acho que é muito difícil o Tri deixar de ser uma grife, sabe? Sim, Muito mas complicado. eu- E dado o tamanho dos times que tem menos de 3 títulos Sim. no É, Brasil. Sim. um time sendo tetra agora, na minha visão, esse time ser tetra automaticamente vai fazer Inter e Cruzeiro pararem de ter a grife de serem bicampeões da Libertadores. Vai virar, tem que ser tri pra ser considerado um time grande agora. Não sei, porque eu acho que, tipo assim, só de ter uma Libertadores, tu já é grande, tá ligado? Desculpa, mas Não. só de ter. Eu acho que é. Porque, tipo assim, o Fluminense é grande pra vocês? Sim. 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 Não tem Libertadores. Se o Palmeiras ganhar o... Tá, mas quarto- é grande Não, por tá. fora disso. Só que ter uma Libertadores não credencia nada. Por exemplo, o Once Caldas não é um time grande. Não, tô falando aqui do Brasil. O Once Caldas, pelo amor de Deus. O Vasco não é um time grande. Cala a boca. Você cala sua boca. Não, é que eu acho que ter uma Libertadores torna-se grande, mas beleza, tu vai pegar, tu tá nessa,
ter uma Libertadores. Tu tá nessa, tem grandes aqui e tu tem grandes aqui. Sim. No momento que começa a ter a separação, cara, eu sou colorado, mas aí começa a ficar, ficar foda, Não, né, não. cara? A Todo Libertadores mundo não ganhando, a gente não, porra. A Libertadores não tornou o Estressei. galo grande. É que assim, ó, eu acredito que seja muito entre na balança o nacional e o internacional. Por exemplo, vou comparar Grêmio e Corinthians aqui. Uhum. Na minha opinião, não considero o clubista como gremista. O Grêmio é maior que o Corinthians, Sim. como instituição. Sim, futebolística. sim, sim, O Grêmio sim. é maior que o Corinthians. Claro. Sim. Mas muita gente do Brasil não acha, porque coloca na balança o nacional. O Grêmio é muito... Considerar só campeonatos brasileiros, o Grêmio é muito nulo Sim. nacionalmente. É que aqui pesa Interna- muito a Libertadores, né? Internacionalmente é gigantesco. O Grêmio é gigantesco Sim. internacionalmente. E o Corinthians é totalmente ao contrário. Sim, O isso- Corinthians é minúsculo pro continente e maiúsculo pro Brasil. Em São Paulo, fez-se até 2012 a Libertadores não contar como algo grande. Pro Corinthians seguir sendo um time grande. A imprensa paulista fez até 2012 a Libertadores não tornar um time grande. Isso que o Palmeiras já tinha uma Libertadores, o Santos já tinha 2 Libertadores, 3 em 2011, mas até 2012 ali, mais ou menos, vamos botar um 2010, tinha 2 Libertadores e o São Paulo tinha 3. Então Libertadores já era pesadíssimo, mas a imprensa paulista fez com que não fosse. E a imprensa carioca faz isso até hoje. Sim, faz, óbvio, A faz. imprensa carioca sempre fez isso. Mesmo com o Flamengo tendo ganho, mas também pro Vasco e pro Fluminense e Botafogo não aparecerem tão ruim, embora o Vasco tenha dele. Mas isso tem muito dessa culpa. E aqui no nosso estado, como tem um time com 3 e um time com 2, e que ganharam, o Grêmio ganhou em 80, o Grêmio ganhou em 90, e depois o Inter ganhou nos anos 2000, que é quando dá o boom da globalização, que a gente começa também a entender mais outros estados. Então nenhum outro estado valoriza tanto a Libertadores quanto a gente. E talvez muito por a gente estar perto de países que também valorizam muito a Copa. Sim. A gente ter esse contato com o argentino, com o uruguaio, faz a gente ter um pouco mais essa raça, essa vontade de ganhar a Copa. Sim. E já puxando um pouco do que eu tô falando, essa proximidade com eles, eu também queria deixar os meus pêsames pro resto da América do Sul. Porque a gente tá se encaminhando cada vez Sim. mais pro fim do futebol Sul-americano. sul-americano. Hoje a Libertadores é brasileira. Sim. Sinceramente, se não chamar a MLS nos próximos 5 anos pra participar da Libertadores, Aí vai, E os já mexicanos? era. aí vai começar a ter vice da MLS também, pro Brasil. Mas é porque daí a logística fica muito... Não dá, tá ligado? A logística é muito ruim. Tu teria que ter Tem noção. Teria que ter fases. que uma viagem É. do Sudeste pra cima até Miami é menos longa do que do Sul pro Equador. Sim. Tu teria que, Faz por por- exemplo, Não, agora a Libertadores teria que... Mas teria do sul até o México. Pra funcionar essa Libertadores com os times norte-americanos, teria que ter uma fase norte-americana e uma fase sul-americana no início no primeiro semestre. Depois a funila. No primeiro semestre, aí afunila, e depois, assim que acaba a MLS, que é agora, aí no mês de junho e julho, tu paralisa o Campeonato Brasileiro, tu faz tipo aquela Super Champions, assim, Aham. e faz um mata-mata numa sede específica. Por exemplo, esse ano vai ser em Guayaquil. Aí tu paralisa os campeonatos nacionais, tu vai pra Guayaquil, os times jogam esse campeonato, e teria que cortar a Copa do Brasil. Mas isso dos times que jogam a é Libertadores. pra matar a torcida. Isso mata a torcida. Isso mata completamente a torcida. Então, Cara, isso torna impossível. A logística, ter a MLS logística de ter MLS e os times mexicanos não dá. É muito... Mas os voos pra América do Norte são muito mais melhores preparados. preparados. Sim. É isso que eu quero falar. entendeu? Vocês, públicos, sabem que eu amaria ter a MLS na Libertadores. Pô, eu amaria ter a MLS na Libertadores. Eu amaria ter o Campeonato Mexicano de volta. Porque eu acho que daria um apoio maior pra Libertadores. Só que, por essa logística toda, seria impossível de Também praticar. por uma questão, né, da gente ter uma consciência que não é qualquer torcedor que vai poder Ir pra Miami. ir pra Miami, né, cara? Não tem, Ir pra aí não é que nem tipo assim, não tem Atlanta. caravana em ônibus Sim. também. Tu vai ter que sair do ônibus Cara, aqui e a chegar... gente... Infelizmente, Atravessar acabou. o canal do Paraguai. A Libertadores acabou. Essa é a minha aspa. A Libertadores Cara, acabou. a gente justamente tá falando do declínio dos times sul-americanos, tá? Como que um time sul-americano fraco da Venezuela, tá? Que foi pra Libertadores. Não Vai pagar pra Não ir vai. pros Estados Unidos, É, tá mas é ligado? que não E vai o nem pior chegar é nessa que fase. esse aí também é o argumento Não. pra tu não ter uma Conference League na América do Sul. Meu Deus do céu, ainda bem. que Até não porque tem. seria um futebol ridículo. Meu Deus Ainda do bem. céu. Mas também seria, se tu quisesse enxugar a Libertadores, tu volta com o G4 clássico, tu volta e faz assim, G2 e o G4 ali, daí a Sul-Americana tu reduz também, tu enxuga bastante a Sul-Americana e aí tu cria uma Conferência League. Só que aí o time venezuelano, o 7º colocado do venezuelano, seria um time ridículo. Sim.
Que não teria a menor condição. E a Conmebol já tem dificuldade de vender a Sul-Americana. Imagina vender a Conference League, La Liga de Conferência da América do Sul. Ridículo que seria, cara. Tem literalmente um time que se chama, na Sul-Americana, Estudiantes de Mierda. E tem o Metropolitanos. Pera, é Estudiantes de Mérida, cara. Mérida. Estudiantes de Mierda. O Vasco coringou a cabeça Deu dele. cabeça do gigante. Acabou com ele. Dito Estudiantes de Mierda, vamos Quem- para a calma. nossa... Quem não joga nem a Sul-Americana, nem a Libertadores? Quer falar, Bop? A corneta não era nem no Bop, agora que eu me toquei, a corneta era no gigante. Quer falar, gigante? Já que foi pro gigante, eu vou me Tá abster dessa discussão. O Grêmio e o Vasco, eu falo então pros dois. Vamos montar a seleção da rodada, fazer as nossas apostas pra Brasil e... Eu acabei de perceber o erro que eu cometi aqui. Comentei. Eu escrevi o jogo Guiné e Inter. 4x0 Inter, 4 gols do Valência. Eu escrevi Guiné e Inter, bicho. Não, é Guiné e Brasil. Que desgraça, cara. Guiné Não, e Inter. Guiné Que e jogaço. Brasil. Que jogaço que seria, né? Beira Rio, 4 horas da tarde do Que domingo. jogaço vai ser Bom, Brasil e Guiné. Meu Deus Como do o céu. gigante me falou que não lembra, no off aqui, me falou que não lembra da escalação do Brasil, então eu vou repassar a convocação, lembrando que o Nino foi cortado por ter se Machucado? lesionado, exatamente. CBF, não, é CFB. Agora vamos puxar aqui a convocação da seleção brasileira. Só uma dúvida. Aqui. Quem vocês convocariam no lugar do Nino? Eu seria o Léo Pereira. Léo Peneira. Ah, eu também. teria que pensar muito pra fazer essa convocação. Jeromel. Por DM? Tá bom. No gol, o Brasil levou Alisson, Ederson e o Everton. Na defesa levou Ibanez, Militão, Marquinhos e Nino, que foi cortado. Danilo, Wanderson, Alex Telles e Ayrton Lucas. No meio de campo, André, Bruno Guimarães, Casemiro e Joelinton. No ataque, Lucas Paquetá, Malcom, Pedro, Rafael Veiga, Richarlison, Rodrigo, Rony e Vini Jr. Ai, É isso aí. tá. O novo set do Real Madrid. É contra a Nicarágua, foda-se. Vai ser... Tá, Porra. não é contra Nicarágua, é contra Verdade. Guiné. Pô, eu tô completamente confuso. É contra o Vasco. Contra Guiné. Meu, vai ser... Se não for 6x0, esquece. 6x0 Brasil. Fecha em É. Brasil, se não for isso. Tá, Fecha o Brasil, acaba. Bop. 4 a 1. Quatro. Porque o Brasil 4 a vai inventar de tomar um golzinho. 25x0. 25x0 Brasil. Nem aí, cara. Abraço 2. pra Guiné. Desculpa. Caralho. Desculpa. 2x1 Brasil num jogo extremamente sofrível. Aí acaba. Aí pode mandar todo mundo embora. Tu é deles, né? Sério, o... Cara, o ramonismo Tu é argentino, é né? ridículo na seleção Tu é, brasileira. tu é argentino, né? Tu é Tu é deles? deles, né? Nossa, o Brasil... Me pegaram! Fala um tirando guinês tirando aí. o jogo contra o Marrocos. Um guinês. Ah, não consigo. Complicado. Tirando o jogo contra o Marrocos. Faz tempo que o Brasil não tinha umas atuações sofríveis, assim. Eu lembro de... Contra... Sofrível foi o 7x1 a última, se pá, cara. Não, então, tinha uns jogos que o Tite empatou, assim, Ah, sim. os amistosos. Sim. Que era uma fase horrível do Tite Sim. ali. Mas quando emplacou. Sim. Tá, agora vamos falar de Senegal e Brasil. Senegal é mais difícil. Senegal, Senegal. uma seleção Seleção legal. ok. É uma seleção ser legal. Melhor que a Guiné, né? Ah, Agora vamos de apostas. 1 a 1. Boa. Meu Deus do céu, velho. 1x1. 3 Já- ao Brasil. 3x1 Brasil. 3x1. O Brasil não existe mais. Eu não sei nem, o Brasil acabou. nem o que estimar desse resultado, pra Giant. ser bem sincero. Meu, coloca 2x1 Vasco. Senegal. 2x1 Senegal? Aham. Tá bom, desculpa, falei fora do microfone aqui. Eu vou de 1x0 Brasil. Eu acho que o Brasil não sofre gols, mas... Cara, eu botei o gol da Guiné, retiro o que eu disse. Mas o Brasil vai ganhar sofrendo todos os jogos porque os adversários são muito inferiores. A Senegal não, mas a Guiné é muito inferior, bicho. O craque deles é o Keita, né? É o que tá. E o Keita é uma Puta merda de um que jogador. pariu. O nosso reserva. É osso, cara. Só É osso. largar o meu protesto Pra contra a CBF, que teve a brilhante ideia de se unir com a Federação Espanhola de Futebol, fazer um amistoso contra o racismo sofrido pelo Vinícius Júnior, contra todo o racismo no mundo do futebol. Teve a brilhante ideia de fazer um amistoso na Espanha e não nem para aproveitar a onda do momento, assim, para ser um conforto agora. Marcou amistoso para 2024, Parabéns. Boa. lá na Espanha. Na Espanha. Tá, Parabéns, agora, CBF. Agora eu me perdi o que eu ia falar. Eu também não sei. Então, vamos para a seleção da rodada? Vamos. Você, né? Tô contigo. Seleção da rodada. Tá bom. Não, lembrei. Eu tive um sonho. Eu sonhei com um jogo que era melhor do que Brasil e Guiné. Que ia ter um AIK e Brasil
na Suécia. Vamos pra seleção? Vamos pra seleção da rodada. Meu, Cara, caralho. eu não sei porque eu sonhei que ia ter um AIK e Brasil e ia ter um Brasil e Suécia depois. Irmão, Isso, o John, goleiro da rodada. John, goleiro da rodada. Tá, laterais. Wesley e Wesley. Danilo Avelar. E o Sander. Não Eu merece? vou comer o Sander. Sander jogou bem? Pô, não sei, eu botei o Danilo Avelar. Tira o Danilo Não, Avelar. o Wesley tem que estar, o Danilo Avelar fez gol no último minuto de jogo. Exato. Avelar. Garantiu um empate de um time que tá na zona de rebaixamento. O Flamengo vai ter mais nomes aqui no time. Pois é. então- Eu escrevi qualquer coisa aqui. E o Sander. Ah, tu tirou o Wesley. Tirei o Wesley. Ah, tá, não, tá. A gente entrou em Tenta- acordo Não. por telepatia aqui que a gente ia tirar o Wesley. Tá bom então. Zaga. Davi Luiz e Fabrício Bruno. Davi Luiz sobre o Bruno. Pela primeira vez, o Fabrício Bruno vai ter um adversário à altura, tá? Contra o Haaland, eu quero ver quem ganha na corrida. Tu Fala acha no o jogo. Davi Luiz realmente... Eu acho que ele jogou pra caralho. Eu achei o Fabrício Bruno jogou muito mais que ele. Não, Mas, assim, ó. sim. Dava pra dividir essa zaga. Botar alguém de outro time, entendeu? Sim. Coloca o Zé Gabriel improvisado. Jogou pra caralho. Não, se eles não rodar depois é sério, gigante. Tá bom então. Se tu não é sério no teu trabalho, por favor, você tira, cara. Então deixa o porque, Davi Luiz assim, aí ó, então, porra. O Caralho. a zaga do Flamengo jogou muito, não tomou gol, mas cedeu muita chance. Sim. Sim. Volantes. Porra. Não, a zaga... Rômulo. Rômulo. Botei o menino. Botei o Não, menino. Vamos com o menino depois. Vamos, Rômulo e menino. Rômulo que brocou no teu time, gigante. Empurrou no teu time. Mas empurrar no meu time é a coisa mais fácil do mundo. Tá, outro meio. Arias. Arias. Arias? Sim, Arias. Tá bom. No meio? Estranhei, mas ok. Sim, Tá bom. sim. Tá, ataque. Wanderson. Wanderson. Tá. Craque, Wanderson. Que fez o gol na jogada do Luiz Adriano, Não, né? e que tem torcedor do Inter que fica assim, porque eu vou... Vai tomar no cu. Não, desculpa. Que Vai. isso? Não, porque... Ei. Se perdeu, Não, se não, perdeu. não, se não, perdeu. Não. Cadê o respeito? Não. Hoje eu tenho que fazer essa crítica. Eu não aguento mais abrir o meu Twitter e todo jogo tenho que ver gente xingando o Wanderson como se o Wanderson fosse um câncer no vestiário no clube, sabe? O Wanderson é um ativo, o Wanderson é um jogador que tem bola no corpo, ele é um dos poucos do time que tu olha e tu diz, é diferente. E todo mundo sabe, o Wanderson, acho que no Inter hoje é ele ou o Alan Patrick. Sim. Talvez o Vitão, assim, que tu olha e porra, são caras diferentes. E eu tenho que ver gente criticando. Uma coisa é criticar, outra coisa é tu execrar o cara sem necessidade, tratando como Sim. se fosse um Luiz Adriano. Atacante? O menor dos Tico. Pode ser. Tiquinho. Meteu 2 gols, Little Tico perdendo um Soares. pênalti. Uhum. Craque. E na outra ponta? Esse aqui eu fui pelo meu clubista mesmo. O meu menino, 16 anos. Aí, merece. Ryan. Mas Raio. só uma questão. Como é que escreve Ryan? R-A. Escreva esse nome aí, tá? Vai ser o melhor do mundo. R-A-Y-A-N. Não seria nenhum absurdo, Ah, mesmo sem fazer gol, colocar o Soares nessa lista, porque o que ele fez Não mesmo. não mesmo. com, Não com mesmo. a zaga do Flamengo foi piada, assim, ó. Não mesmo. E o Rony Gol vai ficar no nosso banco, né? Rony? Rony. Ah, foi com Deus. Não, o Breno Lopes tinha que entrar. Se O Hendrick fosse, também vai ficar aqui, não, né? mas se fosse pra entrar, teria que entrar o Breno Lopes. O Breno Lopes que deu o gol pro Hendrick. Bagre da rodada, falando em dar o gol, tem que ser o maior torcedor da história do Palmeiras. Posso colocar o Piton? Não. O senhor Arboleda. Que desempenho horroroso. Arboleda. Ah. Menção honrosa pro Piton, né? Sim. Obrigado. Técnico da rodada, Maurício Barbieri. Mas quem é que é o técnico da rodada? Cara, Presente o Sampaoli, né? Ah, Sampaoli. Ah, ia tentar dar um presente pro aniversariante. Não. Não! E o mano se fudeu. Parabéns, mano! Aqui, ó, por sinal, pro Mano Menezes, aniversário ontem, pô, 11 de junho, um Parabéns. dia muito feliz, ganhou do Vasco. Parabéns. Eu tenho uma sugestão de presente. Uma passagem pra casa do cacete ou pra qualquer outro time. Não, mas assim, ó, a torcida do Inter que fica atrás do banco de reservas ali, é muito receptiva com o Mano. Não, eles vão tirar foto com ele todo jogo aparece gente pra Te tirar. amo, mano. Mano, eu te amo. Ah, eu tirei uma foto com o mano. Eu também? O nosso craque da rodada vai ficar com quem? Ryan. Não. Vamos debater. Vamos Ah, debater esse assunto. eu fico com o menor dos Tico. Meteu 2 gols. Ah, Tiquinho vai É ser- que o Tiquinho. Tiquinho é meio sem personalidade, indicar o Tiquinho como craque da rodada, mas não dá pra... É que ele é o craque da Fugir disso. rodada, não tem que ter personalidade. Não, mas não dá pra fugir disso. Não dá, né? O cara tem que jogar bola. Tu joga bola, hein? Bom, então a gente tinha separado pra fazer nesse programa o top 10 da bola de ouro, na nossa visão, qual deve ser.
Mas então isso vai ficar cozinhando pro próximo programa, que a Eu gente vai peço ter perdão. bastante tempo. A gente vai ter a data FIFA, então a gente vai ter bastante tempo pra falar. A gente vai falar 30 minutos de Confederação Brasileira de Futebol. Não vamos falar 30 minutos de Seleção Brasileira. Então Por vamos favor, ter não. bastante tempo, inclusive vamos pensar em outras coisas, mas estejam conosco na próxima quarta-feira pra assistir o top 10 da Bola de Ouro na isca da área. Pergunta, tô completamente perdido. O jogo do Brasil é quando mesmo? É no dia 17 de junho, às 16 horas. E o outro jogo é no dia 20, às... não lembro a hora. Uma pergunta sincera. Pra vocês e pra quem estiver assistindo. Alguém vai realmente sentar e olhar os 90 minutos prestando atenção nisso aí? Todo. All the game. Não existe. Não tem como. Eu vou. A CBF não desperta mais esse sentimento Não. nacionalista. Eu vou e vou ver pelo canal GB. Que, aliás, devia mudar esse nome, tá? Que nome Por horrível, GB não dá. Galvão. Por favor. Galvão, teu nome é o Galvão É Bueno, às porra. 16 horas do dia 20, contra o Deixa- Senegal. Galvão Bueno, acabou. Estar dormindo. Falando em nome do canal, nos Segunda-feira, cara. sigam nas redes sociais. Não, me Sempre tira bom uma lembrar. Deixa eu falar. Instagram e Desculpa, TikTok. cara. Sim. Instagram e TikTok na Risca da Área. Twitter, @na Risca Podcast. Sim. Tel. Obrigado. Eu falei pra ti. O meu Twitter? Hã? O Twitter de todo Sim, mundo? já falei. Ah, tá. Então tá, que bom. Muito obrigado. E palmas pro Bora. A cara Pô, felizinho pô. dele. Ah, Ele fez aquela carinha de cachorro quando fala uma coisa legal. a gente também tem que comentar que ele esqueceu os cartões, né? É. Esqueci o cartão, cara. Palmas pro Theo. Tá, mas em compensação, eu preparei o cartão aqui no celular, caso tivesse, pra ver como eu sou um profissional competente. Verdade. Então, assim, e o meu cartão aqui, o caderno que a nossa faculdade proporciona aqui pra gente, ele tem um defeito muito grande, inclusive melhor em faculdade que sabe quem eu sou. O envelope dele tá virado pro lado errado. A entrada dele tá pra baixo do caderno. Então, assim, eu fui tirar ele da gaveta em que ele fica guardado e caíram os cartões. Então, agora eu vou ter que procurar os cartões lá em casa. Se Deus quiser programa que estarão lá. vem, tu inicia o programa com amarelo. Justo. Acho que Tá, amarelo pode ser, mas iniciar com vermelho não dá porque eu tenho que ficar Não, um silêncio hoje, por isso o programa tem que ficar assim. Então não vai rolar. eu acho que eu tô merecendo amarelo. Por quê? Por quê? Ah, cara, mandei tomar no cu, tô me arrependendo aí, cara. Desculpa, gente. Tá. Mas aí escaralhei o time então- todo do Ah, mas... Só pra eu demonstrar o meu trabalho, então, que eu fiz aqui. Ó, amarelo pro Gabriel Fernandes. Tá aqui o amarelo pra ti. E um vermelho pro gigante. Só porque ele não pode passar ileso. Então, vamos fechar o programa? Vamos? Vamos lá, então. Muito obrigado por tudo. Alguém quer mandar um beijo especial pra alguém? Hoje é dia dos namorados. dos Estamos namorados. gravando dia dos Um namorados. beijo pra minha namorada. Te amo muito. Um beijo pra minha namorada, te amo muito, inclusive, muito obrigado pela camisa, já estou usando ela logo hoje. Pode? Um beijo pra minha namorada também. Então tá gigante. Eu tô meio vermelho, cara. Quer que eu fale? Posso É. mandar um beijo? Outro? Pode. Um beijo pro Wanderson. Beijo pro E pra Wanderson. torcida colorada. Quer mandar algum beijo? Ambos Beijo dois. pra Luizito Soares e Renato Portaluppi. Beijo pro Soares. Fala, gigante. Um beijo pra todo o time do Vasco. Espero que todos vocês saiam do Vasco. Todos, sem exceção. Aproveitem o dia dos namorados longe do Rio de Janeiro. Todos. Muito longe. Então tá, é isso. Como o Bop já falou as redes sociais, então ele já falou do nosso Instagram, já falou do nosso TikTok, já falou do nosso Twitter. Quer retomar, Bop? Não precisa, já O falei. Instagram é @na isca da área, o TikTok é @na isca da área, Twitter @na isca podcast. Então, nossos patrocinadores tão queridos que estiveram com a gente nesse programa, a doutora Mero Picastro, odontologia, saúde bucal deve ser prioridade, é conforto e bem-estar. Entre em contato pelo WhatsApp 51997676969 para marcar sua consulta e doutora Elizabeth Bueno, advocacia, ações em família e previdenciária, atendimento em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Entre em contato pelo número 51982723355. E, como diria Ana Carolina e seu Jorge, é isso aí. Caralho. Vamos fechar o programa? Valeu, gurizada. Isso aí. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Espero vocês aqui na próxima quarta-feira, na Risca da Área. Valeu! Tchau. Tchau, tchau, Valeu. gente. Te amo, Valência! Tchau. Ei, Tchau, tchau. Aí, Barbieri, tchau. Ei, mano. aí.